Oração, um privilégio, magnífica, sagrada, por Edward MacAndrew Bounds. Sou criatura de um dia, que passa pela vida como flecha que cruza o ar. Sou um espírito que vem de Deus e que retorna para Ele, que simplesmente paira sobre o grande abismo. Em poucos instantes não serei mais visto, desapareço em imutável eternidade. Quero saber uma coisa, o caminho para o céu, como atracar em segurança naquela margem alegre. O próprio Deus concordou em ensinar-me o caminho. Para isso, Ele veio do céu. Ele escreveu em um livro: dê-me este livro. A qualquer custo, dê-me o livro de Deus. Senhor, não foste tu que disseste: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. Tu disseste que se alguém estiver disposto a fazer tua vontade, ele saberá. Estou disposto a fazer. Permite-me conhecer a tua vontade. Por John Wesley. A palavra oração expressa a maior e mais ampla abordagem de Deus. Ela dá proeminência ao elemento da devoção. É comunhão e comunicação com Deus. É desfrutar de Deus, é acesso a Deus. Súplica é uma forma mais restrita e mais intensa de oração, acompanhada por um senso de necessidade pessoal, limitada à busca urgente de provisão para necessidades prementes. Súplica é a própria alma da oração na forma de rogo por alguma coisa muito necessária, a necessidade intensamente sentida. Intercessão é um alargar da oração. É sair de si mesmo em largura e profundidade em favor de outros. Primeiramente, ela não se centra em orar pelos outros, mas refere-se à liberdade, ousadia e confiança infantil da oração. É a plenitude da influência confiante da alma ao se dirigir a Deus, ilimitada e sem hesitação em seu acesso e exigências. Essa influência e confiança são usadas em favor de outros. A oração sempre e em todo lugar é uma atitude imediata e confiante e um pedido a Deus o Pai. A oração universal e perfeita, que é o modelo de toda oração, é Pai Nosso que estás nos céus, Mateus 6:9. No túmulo de Lázaro, Jesus levantou os olhos e disse: Pai, João 11:41. Na oração sacerdotal, Jesus ergueu os olhos ao céu e disse: Pai, João 17:1. Sua oração era pessoal, familiar e paternal, forte, instrumental, tocante e com lágrimas. Leia as palavras de Paulo. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Hebreus 5:7. Também em outro lugar, pedir é apresentado como oração. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago 1:5. Pedir a Deus e receber do Senhor, pedido direto a Deus, conexão imediata com Deus, isso é oração. Em 1 João 5:14 e 15, há a seguinte declaração sobre a oração. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Em Filipenses 4:6, há as seguintes palavras sobre a oração. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Qual é a vontade de Deus quanto à oração? Em primeiro lugar, é vontade de Deus que nós oremos. Jesus Cristo contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Lucas 18:1. Paulo escreve ao jovem Timóteo sobre as coisas que o povo de Deus deve fazer e entre as primeiras ele estabelece a oração. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. 1 Timóteo 2:1. Relacionadas a essas palavras,
Paulo declara que a vontade de Deus e a redenção e mediação de Jesus Cristo para a salvação de todos os homens estão vitalmente relacionadas a essa questão da oração. Nisso, sua autoridade apostólica e solicitude de alma conspira com a vontade de Deus e a intercessão de Cristo para que os homens orem em todo lugar. 1 Timóteo 2:8. Observe com que frequência a oração é mencionada no Novo Testamento. Perseverem na oração. Romanos 12:12. Orem continuamente. 1 aos Tessalonicenses 5:17. Dediquem-se à oração. Estejam alerta e sejam agradecidos. Colossenses 4:2. Sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. 1 Pedro 4:7. O chamado de Cristo era vigiem e orem, Mateus 26:41. O que significam todas essas declarações e outras, se não for o fato de que a vontade de Deus é que os homens orem? A oração é eficiente, coopera com e complementa a vontade de Deus, cujo controle soberano é correr em paralelo ao alcance e poder da expiação de Jesus Cristo. Ele, por meio do Espírito Eterno, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentou a morte. Hebreus 2:9. Nós, pelo Espírito Eterno, pela graça de Deus, oramos por todos os homens. Mas como saber se estou orando de acordo com a vontade de Deus? Cada tentativa verdadeira de orar é em resposta à vontade de Deus. Ela pode ser mal executada ou não ter sido instruída por mestres humanos, mas é aceitável a Deus porque é em obediência à sua vontade. Se eu me entregar à inspiração do Espírito de Deus, que ordena que eu ore, todos os detalhes e as petições dessa oração estarão em harmonia com a vontade daquele que deseja que eu ore. A oração não é algo insignificante, não é uma questão menor e egoísta. Ela não se preocupa com os interesses mesquinhos de uma pessoa. A menor das orações expande-se pela vontade de Deus até que toque todas as palavras, preserve todos os interesses e intensifique a maior riqueza do homem e o maior bem de Deus. Deus está tão interessado que os homens orem que Ele prometeu responder à oração. Ele não prometeu fazer alguma coisa geral se orarmos, mas prometeu fazer exatamente aquilo pelo qual oramos. A oração, como ensinada por Jesus em suas características essenciais, atinge todos os relacionamentos da vida. Ela santifica o amor fraternal. Para os judeus, o altar era o símbolo e o lugar da oração. Os judeus devotavam o altar à adoração de Deus. Jesus Cristo toma o altar de oração e o dedica à adoração do amor fraternal. Como Cristo purifica o altar e o expande, como Ele o tira da mera esfera da atuação e faz que sua virtude consista não no mero ato de orar, mas no espírito que nos impulsiona em direção aos homens. Nosso espírito em relação às pessoas reflete-se na vida de oração. Devemos estar em paz com os homens e, se possível, que eles estejam em paz conosco antes de podermos estar em paz com Deus. A reconciliação com os homens é o precursor da reconciliação com Deus. Nosso espírito e nossas palavras devem abraçar os homens antes que possam abraçar a Deus. A unidade aliada à irmandade antecede a unidade com Deus. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Mateus 5:23. Não orar é ilegalidade, discordância, anarquia. No governo moral de Deus, a oração é tão forte e de longo alcance como é a lei da gravidade no mundo material e é tão necessário quanto a gravidade para segurar as coisas em suas esferas próprias e na vida. O espaço ocupado pela oração no Sermão do Monte evidencia a importância que ela tinha para Cristo e a relevância que possuía em seu sistema. Muitos princípios importantes são discutidos em um versículo ou dois. Esse sermão é composto por 111 versículos e 18 deles estão diretamente relacionados à oração e outros indiretamente. A oração era um dos princípios fundamentais da piedade em cada dispensação e para cada filho de Deus.
Não fazia parte das tarefas de Cristo criar novos deveres, mas sim recuperar, remodelar, espiritualizar e enfatizar aqueles deveres que são primordiais e originais. Em Moisés, as grandes características da oração são proeminentes. Ele nunca esmurra o ar, nem luta uma batalha fingida. A mais séria e enérgica tarefa de sua vida era a oração. Ele se dedicava a ela com o mais intenso fervor da alma. Mesmo sendo íntimo de Deus, sua intimidade não diminuiu a necessidade da oração. Tal intimidade apenas trouxe mais clareza quanto à natureza e à necessidade da oração e levou-o a enxergar o maior dever de orar e a descobrir os maiores resultados da oração. Ao relembrar uma das crises pelas quais Israel passara, quando a própria existência da nação estava ameaçada, escreveu: "Fiquei prostrado perante o Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites." Deuteronômio 9:25. Oração maravilhosa e resultados surpreendentes. Moisés sabia orar maravilhosamente e Deus sabia conceder resultados maravilhosos. Toda a intensidade da declaração bíblica serve para aumentar nossa fé na doutrina de que a oração afeta a Deus, assegura o favor de Deus que não pode ser assegurado de outra forma e que não será concedido por Deus se não orarmos. Todo o cânon do ensino bíblico serve para ilustrar a grande verdade de que Deus ouve e responde à oração. Um dos maiores propósitos de Deus em seu livro é marcar em nós de forma permanente a grande importância, o valor inestimável e a necessidade absoluta de pedir a Deus aquilo que necessitamos para o tempo presente e para a eternidade. Ele nos conclama, insiste e adverte por todos os meios. Ele nos aponta seu próprio Filho, entregue para nosso bem, como promessa de que nossa oração será respondida, ensinando-nos que Deus é nosso Pai, capaz de fazer tudo por nós e nos dar todas as coisas, muito mais do que pais terrenos podem ou estão dispostos a dar a seus filhos. Devemos nos compreender completamente e também compreender a grande tarefa que é a oração. Nossa grande tarefa é a oração. E nunca a executaremos bem sem nos apegarmos a ela com todas as forças. Nunca oraremos bem sem promover as melhores condições para realizá-la bem. Satanás sofreu tanto por causa de boas orações que todas as estratégias astutas, sagazes e sedutoras que ele usa serão usadas para enfraquecer sua atuação. Devemos, por todos os meios que encontrarmos, conectarmos-nos à oração. Estar desconectado no tempo e no espaço é abrir a porta para Satanás. Estar atento, preparado, firme e cuidadoso diante de cada detalhe é criar uma fortaleza contra o maligno. A oração pelo próprio juramento de Deus pertence às próprias pedras da fundação de Deus, tão eternas como sua companheira. Que se ore por ele continuamente. Salmo 72, verso 15. Esta é a condição eterna que faz avançar a causa de Deus e a torna poderosamente empreendedora. Os homens devem sempre orar por isso. Sua força, beleza e energia estão nas orações que fazem. Seu poder repousa simplesmente em seu poder de orar. O poder não está em outro lugar senão em sua capacidade de orar. Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56:7. Ele se baseia em oração e é mantida pelos mesmos meios. A oração é um privilégio sagrado e magnífico. A oração é um dever, uma obrigação comprometedora e imperativa que nos prende a ela. Mas a oração é mais do que um privilégio, mais do que um dever. É um meio, um instrumento, uma condição. Não orar é perder muito mais do que falhar no exercício e prazer de um privilégio doce ou elevado. Não orar é falhar em questões mais importantes até mesmo que a violação de uma obrigação. A oração é o requisito para alcançar o auxílio de Deus. Esse auxílio é tão multifacetado e ilimitado como a capacidade de Deus, e tão variado e inexaurível como são as necessidades do homem. A oração é a avenida pela qual Deus supre os desejos do homem. É o canal pelo qual todo o bem flui de Deus para o homem e todo o bem dos homens para os homens. Deus é o Pai do cristão.
Pedir e receber fazem parte dessa relação. O homem é quem está mais imediatamente interessado nessa grande obra da oração. A razão do homem é enobrecida ao ser empregada na oração. O ofício e a obra da oração é o mais sagrado compromisso da razão do homem. A oração faz a razão do homem brilhar. A inteligência da ordem mais elevada aprova a oração. O homem mais sábio é o que ora mais e melhor. A oração é a escola da sabedoria, bem como da piedade. A oração não é uma imagem para ser manuseada, admirada, observada. Não é beleza, cor, forma, atitude, imaginação ou genialidade. Essas coisas não pertencem a seu caráter nem conduta. Não é poesia nem música. Sua inspiração e melodia vêm do céu. A oração pertence ao Espírito e às vezes toma o Espírito e desperta nele os propósitos e resoluções mais santos e elevados. Amém? Deus abençoe a todos.